Você acha que conhece bem o Brasil? Então prepare-se, porque algumas das curiosidades deste vídeo podem surpreender até quem conhece bastante o nosso país. Hoje, no 1001 Curiosidades, você vai descobrir fatos incríveis sobre o Brasil que pouca gente conhece. E fique até o final, porque uma das últimas curiosidades pode ser a mais surpreendente. Vamos começar? Rio de Janeiro, o estado brasileiro com mais habitantes por quilômetro quadrado. O Rio de Janeiro é famoso por suas praias e montanhas, mas o que muitos não percebem é o seu impressionante dado de densidade demográfica. Sendo o estado com mais habitantes por quilômetro quadrado no Brasil, um total de aproximadamente 380 habitantes. Ele apresenta um cenário de ocupação urbana extremamente concentrado. Enquanto estados gigantescos possuem vastas áreas vazias, o território fluminense é aproveitado em quase cada metro quadrado disponível. Essa característica gera desafios monumentais para o planejamento urbano e o transporte público, já que milhões de pessoas compartilham um espaço geográfico relativamente reduzido em comparação com as potências agrícolas do Centro-Oeste. Historicamente, a capital sempre foi um centro de atração populacional, mas essa pressão se espalhou por toda a região metropolitana e interior. O Rio prova que tamanho não é documento quando o assunto é abrigar gente e criar um dos ecossistemas urbanos mais vibrantes e apertados de toda a América Latina. Bahia, o estado com maior área de litoral. A Bahia ostenta o título de estado com a maior área de litoral em todo o território brasileiro. E isso não é apenas uma questão de lazer ou turismo. São mais de 900 quilômetros de costa banhados pelo Oceano Atlântico, oferecendo uma diversidade geográfica que vai desde falésias impressionantes até manguezais vitais para o ecossistema marinho. Ter a maior extensão praiana significa que a Bahia possui uma zona econômica exclusiva gigantesca, influenciando diretamente a pesca e a indústria de petróleo e gás na região. Além disso, essa vasta faixa litorânea foi o ponto de entrada principal para a colonização do país, o que explica a riqueza cultural e histórica distribuída por suas cidades costeiras. Da costa do Descobrimento até o litoral norte, cada trecho desse território litorâneo baiano carrega uma importância estratégica que coloca o estado em uma posição de destaque no cenário geográfico nacional. Piauí, o estado com menor área de litoral no Brasil. Em contraste direto com a Bahia, o estado do Piauí possui a menor área de litoral entre todos os estados brasileiros que possuem saída para o mar. Com apenas cerca de 66 quilômetros de extensão, a costa piauiense é uma pequena, mas preciosa, joia encravada entre o Ceará e o Maranhão. Apesar de curta, a praia do Piauí é extremamente valorizada e abriga o famoso Delta do Parnaíba, que é um dos únicos deltas em mar aberto do mundo inteiro. Geograficamente, essa característica faz com que o Piauí tenha um perfil muito mais voltado para o interior e para as atividades agrícolas do que para a economia puramente marítima. É um fenômeno curioso observar como um estado tão grande em território se afunila de maneira tão drástica quando chega próximo ao oceano, criando um corredor estreito que é vital para a identidade e o turismo local. Teresina, a única capital da região Nordeste que não fica no litoral. Ainda falando em Piauí, Teresina ocupa um lugar de destaque e curiosidade no mapa do Nordeste brasileiro, por ser a única capital de toda a região que não está localizada no litoral. Enquanto todas as outras capitais nordestinas foram fundadas ou cresceram de frente para o mar, Teresina se desenvolveu no interior, firme e forte, às margens do rio Parnaíba.
Essa localização geográfica singular rendeu à cidade o apelido carinhoso de Cidade Verde, devido ao seu intenso arborismo, necessário para combater as altas temperaturas da região. A distância do oceano moldou uma cultura urbana diferente e uma economia baseada no comércio e serviços para o interior do estado. Ser uma capital interiorana no Nordeste é um desafio logístico e climático que Teresina supera com maestria, mostrando que a força de uma metrópole regional pode florescer longe das brisas marítimas e das ondas do Atlântico. Roraima, o estado com menos municípios e menor população. Quando olhamos para a divisão política do Brasil, o estado de Roraima se destaca por possuir o menor número de municípios em todo o território nacional. Com apenas 15 prefeituras, essa estrutura administrativa reflete uma ocupação territorial mais recente e concentrada em comparação com estados do Sul ou Sudeste, que possuem centenas de cidades. Ter poucos municípios facilita, em teoria, a gestão centralizada, mas também impõe desafios gigantescos, devido às enormes distâncias entre as vilas e a capital, Boa Vista. Muitas dessas áreas municipais são vastas e englobam reservas indígenas e parques nacionais, o que limita a expansão urbana convencional. Essa característica demográfica e administrativa torna Roraima um caso de estudo interessante sobre como o governo se organiza em fronteiras agrícolas e ambientais, onde a densidade de cidades ainda é muito baixa, comparada ao resto do imenso país brasileiro. Além de ter poucos municípios, Roraima também carrega o título de estado com a menor população absoluta do Brasil. Localizado no extremo norte, o estado possui uma densidade demográfica baixíssima, o que significa que há muito espaço para pouca gente, se compararmos com as metrópoles do Sudeste. Esse isolamento geográfico histórico, aliado a uma base econômica que começou a se fortalecer apenas nas últimas décadas, explica por que o fluxo migratório demorou a crescer na região. No entanto, esse cenário está mudando rapidamente com o desenvolvimento da fronteira agrícola e fluxos migratórios internacionais que trazem novos dinamismos para a capital, Boa Vista. Mesmo sendo o menos populoso, Roraima possui uma importância estratégica vital para a soberania nacional por fazer fronteira com a Venezuela e a Guiana, exigindo uma atenção constante das autoridades federais sobre seu desenvolvimento social e econômico sustentável. Amazonas, o maior estado em área, mas com baixa densidade demográfica. O estado do Amazonas é um verdadeiro gigante geográfico, sendo o maior estado em área territorial de todo o Brasil. Para se ter uma ideia de sua magnitude, o Amazonas sozinho é maior do que muitos países europeus somados. No entanto, essa imensidão de terras é acompanhada por uma baixíssima densidade demográfica, onde a maior parte da população se concentra na capital, Manaus. O restante do território é dominado pela densa floresta amazônica e por complexas bacias hidrográficas que tornam a ocupação humana um desafio logístico sem precedentes. Essa baixa ocupação por quilômetro quadrado é fundamental para a preservação ambiental, mas também dificulta a infraestrutura básica em áreas remotas, onde o deslocamento é feito quase exclusivamente por barcos. O Amazonas representa o coração verde do mundo, onde a vastidão da terra supera em muito a presença humana direta, criando um equilíbrio delicado entre desenvolvimento e natureza. Sergipe, o menor estado em área. No outro extremo da régua territorial, encontramos Sergipe, o menor estado brasileiro em termos de área total. Apesar de seu tamanho reduzido,
Sergipe possui uma importância histórica e econômica que vai muito além de suas fronteiras físicas. Localizado entre grandes estados do Nordeste, ele conseguiu desenvolver uma economia diversificada que inclui desde a exploração de petróleo até um forte setor de serviços e agronegócio. Por ser pequeno, o deslocamento entre as cidades é extremamente rápido, o que facilita a integração regional e o acesso aos serviços públicos na capital, Aracaju. Curiosamente, com apenas 22 mil quilômetros quadrados, Sergipe prova que não é necessário um território gigantesco para ter uma identidade cultural vibrante e uma participação relevante na política nacional. Sua geografia compacta permitiu uma ocupação mais homogênea do solo, transformando o estado em um exemplo de como a gestão eficiente de um espaço limitado pode gerar ótimos resultados sociais. São Paulo, o estado mais populoso. São Paulo detém o recorde absoluto de estado mais populoso do Brasil, abrigando uma quantidade de pessoas que supera a população de diversos países inteiros. Com aproximadamente 46 milhões de habitantes, o estado é o motor econômico da nação, atraindo imigrantes de todos os cantos do mundo, imigrantes de todas as regiões brasileiras. Essa concentração populacional absurda gerou o maior parque industrial da América Latina e uma rede urbana complexa que interliga centenas de cidades em um fluxo constante de produção e consumo. O desafio de gerir um estado com tanta gente é imenso, envolvendo infraestrutura de transporte, saúde e educação em escalas colossais. São Paulo não é apenas um lugar, mas um fenômeno demográfico que molda a política e a economia nacional, sendo o centro financeiro onde o destino do capital brasileiro é decidido diariamente por milhões de trabalhadores incansáveis. Guarulhos, a cidade mais populosa entre as que não são capitais. Um fato que surpreende muita gente é que Guarulhos, localizada na região metropolitana de São Paulo, é a cidade mais populosa do Brasil que não ostenta o título de capital estadual. Com mais de 1 milhão de habitantes, ela supera muitas capitais de estados importantes em termos de número de moradores e atividade econômica. Grande parte desse crescimento se deve à sua localização estratégica, abrigando o maior aeroporto da América do Sul, o Aeroporto Internacional de Cumbica. Esse hub logístico transformou a cidade em um polo industrial e de serviços gigantesco, atraindo empresas globais e uma força de trabalho massiva. Ser uma cidade tão grande, sem ser capital, traz desafios únicos, pois Guarulhos precisa equilibrar sua autonomia municipal com a forte integração com a metrópole vizinha. É um exemplo claro de como a urbanização brasileira criou centros urbanos secundários, que possuem vida própria e relevância continental. Bahia, o estado com mais divisas estaduais. São nada mais, nada menos, que 8 estados diferentes, aqueles que têm seus territórios ligados com a Bahia. Essa característica geográfica única torna a Bahia o verdadeiro ponto de conexão entre as regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Ela faz limite com Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa posição privilegiada facilita o comércio interestadual e o intercâmbio cultural, transformando o estado em uma espécie de encruzilhada vital para a integração nacional. Ser o estado mais conectado por terra faz da Bahia um pilar central na organização do território brasileiro, influenciando o desenvolvimento de todas as regiões que a cercam de forma direta e profunda. Rio Grande do Sul e Amapá. Estados com apenas uma divisa estadual. Diferente da Bahia, que possui muitos vizinhos,
O Rio Grande do Sul e o Amapá se destacam por serem os únicos estados brasileiros que possuem apenas uma divisa estadual terrestre. O estado gaúcho faz divisa apenas com Santa Catarina ao norte, enquanto o restante de seus limites terrestres são fronteiras internacionais com o Uruguai e a Argentina, ou banhados pelo Oceano Atlântico. Essa configuração geográfica dá ao Rio Grande do Sul uma identidade muito forte e um senso de isolamento relativo que moldou a cultura gaúcha ao longo dos séculos. Historicamente, essa posição de fronteira final do Brasil gerou conflitos e uma militarização maior da região para proteger os limites do Império e depois da República. Economicamente, ser um estado de ponta com poucas divisas internas significa que o fluxo de mercadorias e pessoas por terra depende quase inteiramente de sua conexão com o vizinho catarinense para alcançar o restante do país. Já o Amapá também possui apenas uma divisa estadual com outro estado brasileiro, que é o Pará. Localizado no extremo norte, o território amapaense é cercado pelas águas do Oceano Atlântico e do imenso rio Amazonas, além de fazer fronteira internacional com a Guiana Francesa e o Suriname. Essa situação de quase ilha continental faz com que o estado tenha uma dinâmica de transporte e comércio muito voltada para o modal hidroviário. A relação com o Pará é intensa, mas o acesso físico por terra é limitado pela geografia da bacia amazônica. Ter apenas um vizinho estadual reforça a necessidade de uma infraestrutura logística própria e eficiente para garantir o abastecimento da população, já que o estado está geograficamente distante dos grandes centros de consumo e produção do centro-sul do território brasileiro. E aí, qual dessas curiosidades mais surpreendeu você? Se você quer uma parte 2, deixe um comentário. Curta este vídeo e inscreva-se no 1001 Curiosidades. Quanto mais comentários e likes, maior a chance de termos a parte 2. Até mais!